Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a nossa aula hoje vai ser Hermetismo, uma linha filosófica criada mais ou menos ali no século XIII, XIV, XV. Por ter sido uma origem um tanto quanto mítica, ela não tem uma data específica, mas é uma linha interessante, importante para que a gente compreenda muita coisa que surge até no tempo contemporâneo. Tudo certo? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as aulas que eu postar aqui no canal Alexandria, tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer contato que você queira fazer, tem um e-mail aqui na nossa descrição ou pode colocar nos nossos comentários. É isso aí, meu povo. Eu acho interessante trabalhar hermetismo porque é algo que pouco se fala e ele influenciou muito, muito mesmo, o renascimento filosófico. Então, por isso que eu quis fazer uma aula separada de hermetismo, para vocês entenderem um pouco sobre o como surgiu esse cientificismo dentro da era renascentista. Tá? Então, vamos lá. Hermetismo, ele surge por causa do... Falam que seu criador foi Hermes Trismegisto. Trismegisto. Ele é um homem mítico porque não tem certeza da sua existência real. Claro, provavelmente existiu um homem que criou tudo isso. Se nós sabemos que existe um homem que criou tudo isso. Mas, se ele era nome, era Hermes mesmo, ou se ele, qual era a característica física dele, isso aí de fato se torna um mistério. Mas por que eles queriam isso? Por conta de que Hermes vem do nome do deus grego Hermes e Trismegisto seria uma possível tradução de um deus egípcio, tá? Que é chamado de Tots, né? Trots. Enfim, qual que é a ideia? Trata-se de uma tradição filosófica. Ela vai entrar para um lado esotérico, vai entrar para uma questão também religiosa, e também eles foram um dos grandes precursores da ideia da alquimia, essas questões mais, de fato, esotéricas, né? Enfim, e eles tinham um caráter de busca de desvendar o mistério do universo, ou coisas do tipo, quais são as principais leis do universo, a crença de que tudo está interligado. Eram discussões que, na teoria, dentro da época, era muito mais fábulas. Então, por que eu estou dando essa aula também? O hermetismo, ele criou forma para essas ideias alquimistas e criou forma para leis de funcionamento do universo com base na ciência, né? E nessa alquimia toda que eles têm. Então, o que nós vamos trazer nessa aula? Qual que é a minha intenção? Explicar quais são as leis do hermetismo, né? Que vai depois reger muita coisa, até mesmo a ideia de horóscopo, que muita gente fala hoje, é um fruto, de um certo modo, do hermetismo. Tá? Claro que tudo, quando se trata de coisas filosóficas que estão relacionadas à ciência, a gente não pode esquecer que toda essa realidade ela acaba se tornando mais palpável no Renascimento. E ela vai mudando com o passar dos tempos por conta da tecnologia, por conta da inovação e por aí vai. Enfim, de certo modo, vamos aqui então adentrar as grandes leis do hermetismo. 7 leis, ok? Nós vamos trabalhar aqui 7 leis que vão surtir efeito em toda a história da filosofia alquimista, tá? Primeira delas, e uma das mais questionadas quando se trata de pessoas que criticam, é a lei do mentalismo. Ou seja, eu sempre vou fazer isso. Eu vou ler uma frase, que é uma frase filosófica, vamos dizer de certo modo, que traz eles, e depois eu explico para vocês o que de fato essa lei quer trazer. A frase para essa lei é: o todo é a mente, o universo é mental. A linha lógica que ele usa. Então,
o todo, tudo que existe é a mente. Está tudo dentro da nossa mente. O universo é mental. Nós só conhecemos o universo por aquilo que nós imaginamos dele. Flavinho, claro que não, né? A gente tem todas as questões agora da NASA, tudo isso. Calma. Nós estamos falando aqui de uma era que não tinha tanto avanço tecnológico. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque é a realidade que eles estavam vivendo naquela época. Então tá. Em que sentido? Tudo que nós temos é uma projeção da mente. Isso não quer dizer que é uma mentira ou que é uma fantasia. Ele está querendo dizer o quê? Que o cosmos, que seria o universo, ele está completamente interligado à mente. Então, ele não está aqui negligenciando o poder do homem e ele também não está negligenciando o poder do universo. Ele está querendo dizer que existe uma ligação nisso. Não vou entrar muito nesse mérito, porque daí eu vou roubar outra lei, né? Mas seria isso, então. A mente, ela é uma projeção do universo. Então, o universo sem a mente não existiria. E a mente sem o universo também não. Ok? Existe uma relação de dependência nessa lei do mentalismo, da mentalidade. Ok? Segunda lei. Lei da correspondência. Eu já citei um pouco aqui na primeira lei. Gente, nós explicamos essas leis de uma maneira separada por uma questão pedagógica, ok? Mas vocês vão perceber durante a aula que um ponto puxa o outro, um tem uma relação muito, muito íntima com o outro e tá tudo bem, é isso mesmo, tá? Então, para vocês não se estranharem, não perceberem uma certa dificuldade em compreender isso, beleza? Então vamos lá. Correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Como assim, né? O macrocosmos, que seria o universo, funciona da mesma maneira que o microcosmos, que seria a minha questão individual, o meu interno, o mundo aqui. Então, resumindo, eles funcionam de uma mesma maneira, eles têm uma relação muito estabelecida por uma lei igual, porém em proporções diferentes. Isso gera uma correspondência entre nós. Por isso que, puxando a primeira lei, a mente e o universo estão interligados. Porque eles são interligados por uma mesma lei. Porém, eles agem e funcionam em proporções distintas. É a mesma questão da gente falar como o mundo dos cosmos, do universo, das estrelas funcionam, é a mesma relação de como as células, os átomos funcionam. Só que cada um numa proporção diferente, cada um com uma complexidade diferente, porém com a mesma lei. Ok? Seria essa a lei da correspondência. Terceira lei, lei da vibração. Ah, então quer dizer que todo mundo tem que ficar vibrando agora? Não, não seria isso. A frase para essa é: nada está parado, tudo se move, tudo se vibra. Como assim? Independente do que exista no mundo, se é só a matéria, se existe espírito, se é só uma energia, não é o caso que ele quer discutir aqui, quais dessas potências que se vibram, né? Mas a lei diz que tudo está em constante movimento e vibração em diferentes frequências. Ou seja, para eles, tudo, absolutamente tudo está em movimento. Perceba que esse é um princípio que a ciência usa para explicar o universo no sentido de que o universo continua sempre em expansão. O hermetismo está falando isso aqui. Compreenderam isso? Então, eu não gosto desse negócio de alquimia. Tá, mas princípios da filosofia alquimista tá ali dentro da ciência. Então, provavelmente, nós vamos ter esses relapsos aqui no meio da nossa aula. Mas o que isso... Vou colocar uma comparação aqui, só para vocês entenderem, porque
Vocês vão ficarem, nossa, achei legal, mas Aristóteles, como ele lidaria com isso? Como os antigos lidariam com isso, os clássicos? Por que isso daqui vai contrário aos clássicos gregos e à filosofia medieval? Porque, em partes, existiu uma concordância nisso, de que tudo está em constante movimento e vibração. Mas Deus, ele é um motor imóvel. Ele é algo que não se move. Enquanto aqui na lei da vibração, ele vai dizer que absolutamente tudo se move. Não tem um ser imóvel. Então, seria essa diferença na questão teológica e também filosófica. Tá? Ok, quarta lei. Lei da polaridade. O que seria isto? Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu oposto. Significa que afirma que todas as coisas existentes, eu, você, um celular, uma caveira, um livro, tudo, absolutamente tudo que existe no universo e no nosso mundo material possui os extremos opostos, que são, na verdade, diferentes graus da mesma natureza e da mesma energia. Então, da mesma maneira que eu posso ser bom, eu posso ser ruim. Do mesmo modo que uma estrela ela traz algo bom, ela também pode trazer algo ruim. As potências da natureza de todo ser que existe possuem dois polos. Basicamente, essa é a lei da polaridade. Tá? Tudo, sem exceção. Tá? Quinta lei. Lei do ritmo. Tá, vamos ler a frase. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Ou seja, para eles, tudo no universo tem um momento igual uma maré mesmo. Vai e volta. Vai e volta. É cíclico. Vai e volta. Aquela crença de que a história, né, eu também sou professor de história, a história é cíclica, é um princípio hermetista. Tá? Por quê? A tendência da história é se repetir, né, de existir um ser, alguém que faça isso. Então, isso vem da lei do ritmo, né, de que a história, de que o tempo, a linha temporal, o universo, as coisas, elas têm um ritmo pré-estabelecido e que é impossível romper esse ritmo porque é uma energia que controla que ninguém consegue controlar. O nosso papel é somente compreendê-la. Resumidamente é isso. Essa seria a quinta lei, a lei do ritmo. Sexta lei, lei da causa e efeito. Essa lei você vai chegar muito próximo ali do nosso querido Isaac Newton, tá? Que vai dizer o seguinte: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Basicamente, os eventos são parte de um complexo sistema de causalidade. Tudo é causa e consequência. Absolutamente tudo. Então, todo ser é causa e todo ser é uma consequência. Toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem sua causa. Então, mas peraí, professor, e a causa primeira, vamos dizer assim? É uma discussão que o hermetismo considera? Eles acreditam, de certo modo, alguns, de que a primeira causa é uma causa numa soma de causas que surgiram por acaso. Né? Então, existe essa questão que vai gerando e aí não tem fim. Essas causas não possuem fim, não tem como parar mais. Ok? Então, é uma coisa que nunca mais vai ser parada. Tá? Então, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. E a última das leis, que é a sétima lei, a lei do gênero, tá? Que é, o gênero está em absolutamente tudo. O que ele quer dizer? A energia existente dentro do ser masculino e a energia existente dentro de um ser feminino, que tem os seus princípios ativos e passivos, que tem os seus princípios criativos,
todas essas ideias, elas estão presentes em absolutamente tudo. E se manifestam em todos os níveis da sua própria criação. Ou seja, tudo existe para afetar o homem de um jeito e tudo existe para afetar a mulher de um jeito. Ou seja, não tem como, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, é comum algo me afetar, mas não afetar uma mulher. Porque significa que aquela coisa que me afetou usou a lei do gênero. Ela me alcançou com isso. Enfim, a lei do gênero, então, porque uma vez você está estudando isso, você fala, nossa, lei do gênero, pô, já tinha a ideologia do gênero naquela época? Não, gente, isso aqui não é ideologia do gênero, isso aqui é lei do gênero. Então, de que as energias, elas concorrem e têm suas potências diferentes, caso seja para o homem, caso seja para uma mulher. Ora seja para o homem, ora seja para uma mulher. Então, elas possuem potências diferentes para diferentes gêneros. Então, de fato, não podemos colocar como as energias como leis universais, vamos dizer assim, no sentido de a causalidade, puxando a lei sexta aqui, né? A causalidade vai ser diferente, o efeito também, mediante o gênero que está sendo afetado com isto. Não só no que me afeta, mas isso aqui foi feito para o homem, isso foi feito para uma mulher, enfim, esse tipo de coisas também. A forma que ela foi criada, normalmente já se existe uma energia e uma intenção de causalidade de gênero, de uma lei do gênero. Aquilo foi feito para o homem ou foi feito também para a mulher. Então não podemos usar daquilo que é para o homem na mulher e vice-versa. Basicamente é esta lei. Aquilo que muitas vezes é direcionado para o homem não vai ser direcionado para a mulher e por aí vai. Ok, meu povo, isso é um breve resumo sobre o hermetismo. O que vocês acharam na aula? O que vocês acharam dessa lei? Vocês gostaram? Vocês não entenderam? Deixa aqui nos nossos comentários. Caso tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato, deixarei aqui na descrição o meu e-mail para que vocês entrem em contato com o suporte. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula e eu te vejo na próxima aula.